Seja bem-vindo, candidato. Gente, eu que agradeço mais essas Agora que oportunidades. candidato, né? Agora quando eu vim aqui, eu era só pré, né? Pré. Ainda nem sabia se eu ia ser candidato, Porque não queriam deixar não, né, de Cleitinho? forma alguma, mas Deus abençoou de cima. E o que que aconteceu para essa reviravolta? Foi o dedo do Bolsonaro aí nessa jogada? Também, o Bolsonaro tem um dedo muito grande nisso, porque quando estava bem no final para decidir, o Bolsonaro pegou e divulgou dentro das redes sociais e para a imprensa, dizendo que o senador que ele ia apoiar em Minas Gerais era eu. Então isso aí fortaleceu muito para o partido também se fortalecer e me dar essa oportunidade de ser candidato a senador. Você acha que a situação do Marcelo Alves, que até então era um nome do lado dele, mas teve situações envolvendo aquela coisa de compra de candidaturas fantasmas, né? Enfim, teve aquela situação no início lá do mandato, né? Isso também dificultou um pouco dele lançar ele, porque ele até Não, então era referência dele aqui em eu Minas, acho que não foi essa situação, não. né? Eu acho que o Bolsonaro, quando ele me chamou para me conhecer, aí ele falou assim: Cleitinho, eu vim aqui só te conhecer, eu não vim aqui para. Eu quero só bater um papo com você, não vou falar nada de candidatura a Senado, que eu sei que você está querendo ser pré-candidato, a gente tem um candidato aqui também. Eu vou esperar ver o final, quando estiver perto. Se eu ver quem tiver mais pontuado, tiver com mais chance de ganhar, aí eu vou decidir. Então, eu estava nas pesquisas, eu estava pontuando melhor que o Marcelo. Eu acho que foi por isso que o Bolsonaro pegou e decidiu me escolher. Mas no dia daquela visita em Brasília você sentiu que poderia ser uma Não, indicação dele ou não, não? não, porque ali foi só uma apresentação. Eu me apresentei para ele, fui mostrar quem que eu era, né, de Minas Gerais, e a gente conversou e foi rápido, porque aí tinha uma reunião, parece, e o pessoal chamou ele, e ele falou assim: depois eu entro em contato com vocês. Mas aí depois teve um evento lá que ele fez questão foi no mesmo dia? Não, foi um dia Não, foi depois. Foi um dia depois, teve um evento, não foi? Vocês participaram? Não, Ele eu não fez estava, questão, não. não? Esse aí Como foi. foi aquele que ele pegou? Você estava ali atrás, assim, Não, ali eu já estava como puxou pra candidato ser mais dele. fácil. Já estava como Esse candidato evento você ali. tá achando que eu estava achando que você está falando que Foi a vida dele na. não. Teve um dia que ele foi pro cercadinho, o pessoal começou, e senador lá em Minas Gerais, ele falou assim: como é que é o Cleitinho lá? Aí o pessoal começou: o Cleitinho é bacana, mas ainda não tinha decidido, não. Aí depois que ele anunciou, que a gente encontrou. Aí eu encontrei com ele em Montes Claros, e Ah, acho que foi em depois. Montes Claros, que ele, É, ele pegou e fez questão de você andar ali do lado dele ali não, e isso tal. foi em BH. BH? Foi, na Então, Pampulha. foi isso É, mesmo. Ele foi na vinda dele aqui em Minas. isso, mas eu já tava oficialmente como pré-candidato. Leitinho, e houve impasses, uma tentativa de barrar mesmo a sua indicação ao Senado? É, e que momentos que você sentiu, tipo assim, não, agora eu vou mesmo e eu sou o candidato mesmo? Foi quando o presidente nacional, quando ele reassumiu, porque não estava afastado, ele voltou a ser o presidente nacional, e aí ele pegou e falou que quem ia decidir era o Estado, não ia ser a nacional. E o Estado já tinha me dado essa garantia, que no caso é o Euclides Peters, que é o deputado Uhum. estadual, que no caso é o presidente estadual do partido. Naquele dia que o presidente nacional disse isso, que é o pastor Everaldo, eu tranquilizei mais. Aí depois, passou um dia depois, o Bolsonaro anunciou dizendo que o apoio dele seria para mim. Aí eu fiquei tranquilo. E como é que você recebeu essa. Ele me ligou, Ele te ligou? né? E como é que foi essa Ele conversa? pegou para mim e falou assim: aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é candidato a senador? O partido vai te dar a vaga? Eu falei assim: não vai me dar a vaga. Então você vai ser meu candidato a senador. E aí você. Aquilo ali, a ficha caiu na hora ou Aí eu foi falei assim: agora eu muito. sou candidato a senador. Se um presidente está me apoiando, né? Fiquei muito honrado, muito feliz. E vou honrar ele agora. E assim, eu queria fazer uma pergunta, acho que é uma pergunta que a maioria do pessoal quer. Como que é o Bolsonaro? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele se apresenta ali, é aquele A jeitão dele mesma ali. pessoa. Ele é extremamente autêntico. É Extremamente. aquilo ali mesmo. É, Não é a tem, mesma, não, é a não, mesma. não, 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 não faz não é personagem para te teatro, não. receber, Não não é é teatro, teatro, não. não. Não é, não. Nem um pouco teatro. Pelo contrário. Chegou onde que o povo me compara muito com ele. Fala assim, o Cleitinho é muito parecido com o Bolsonaro. Nesse estilo autêntico, né? De falar a verdade. Às É. vezes a gente. E fala rasgado, né, E Cleitinho? às vezes Fala algumas rasgado. pessoas não interpretam de outro jeito, mas eu senti isso nele. É um cara temente a Deus, coração bom. Leitinho, hoje saiu uma pesquisa da virada dele em Minas Gerais, como em São Paulo também. Algumas pesquisas apontando que Eu ele divulguei também, passou. Augusto. Pois é, você chegou até a divulgar também. É, você acha que essa pesquisa só está mostrando algo que já é uma realidade ou mudou agora mesmo? Essa foi um cenário mesmo que estava acontecendo. Nas suas andanças, o Lula tem essa força mesmo que as pesquisas mostram? Eu tô andando, sabe? Pelo menos pelo aonde que eu ando, a maioria é o presidente Bolsonaro, Mas você né? vai em eventos que
né, são de lançamento de campanhas das pessoas que apoiam. Não, eu ando na rua, eu Não, ando eu pra sei, tudo quanto é lado. mas você está sempre... Vamos sair da bolha. A Isso. bolha são esses eventos que a gente faz, que é um evento que o Bolsonaro está, com certeza vai estar o público Isso, Bolsonaro. é. Né? Agora, sai da bolha, quando a gente começa a andar na rua, a gente está no centro, a gente está no evento, eu escuto mais gente falando que é do presidente Bolsonaro do que do Lula. E você tem eleitor que vota no Lula e que fala que vota... Eu acho que eu tenho eleitor de todos. Aí, com todo respeito, igual eu falo, eu escutei gente falando, ó, Cleitinho, eu voto em você, mas eu não voto no presidente. Então, assim, eu falei assim, ó, o meu presidente é o Bolsonaro. Eu falei assim, não, mas eu quero votar, igual você falou, eu tenho eleitores de todos os presidentes, né? Independente da chapa ali, você tem essa você sente isso, né? Eu sinto isso nos comentários, na rua, né? E voltando um pouquinho, a gente voltando para a bolha, né? A gente vê que a bolha é um bolhão. É um bolhão, né? E assim, o que a gente vê da outra bolha, do partido ali vizinho, sim, é bem menor, né, cara? E assim, eu fico vendo as pesquisas, a gente fica comparando, pô, mas de onde que veio esses números? Porque todo mundo que eu converso, que a gente, né, troca ideia, sempre tem as rodinhas de amigos, a não ser que tem uns amigos nossos aqui da época de faculdade. A gente sabe que faculdade aí tem um celeiro aí de gente que pende mais para a esquerda e tal. A gente tem um grupo aqui de faculdade, mas assim, não é o reflexo da realidade do que a gente vê nisso, né? E você vê isso, como você tem mais contato, vamos dizer assim, com o povo, você sai fazendo sua fiscalização, quem te acompanha na rede social vê. Você percebe isso também, Cleitinho? Como é que você vê isso aí, essa questão do que mostra na pesquisa e o que você vê tem discrepância também? Eu acho que a gente que tá aqui que... Eu acho que essa pesquisa que saiu agora, que está com o Bolsonaro com 46, deu uma vantagem de quase 11 pontos, né? Mostra a realidade. Aí está mostrando a realidade. Essa é mais real. Essa, para mim, ela é real. Apesar que a pesquisa, para mim, gente, é o termômetro. Você sai na rua, é igual vocês vão ver amanhã como é que vai estar lá em Betim, lá, o pessoal esperando o presidente. Entendeu? Então, para mim, a verdadeira pesquisa é aquela que é do boca a boca mesmo, que você está na rua e você vai sentindo o termômetro. Aqui, vamos lá, eu até postei recentemente, até na divulgação da sua vinda aqui. Você esteve aqui e você falou que a sua pré-candidatura ao Senado era muito para ir para cima do STF. Ah, sim. Continua esse desejo e esse desejo ganha força um dia depois do presidente incomodar na audiência, naquela emissora que muito bate nele, e depois aconteceu uma operação da Polícia Federal em apoiadores, empresários que apoiam, né, e que uma conversa de botequim que passou por um WhatsApp está sendo investigado pela Polícia Federal como um golpe. Essa força tentativa de golpe, né? Essa força cresce ainda mais de ir para cima do STF? Com dentro da democracia. Como eu falei aquele dia, eu estou falando novamente. Tem nada pessoal com ninguém. Dentro do estatuto dentro do regimento da casa, você isso, dentro da Constituição, mesmo. Dentro da democracia. Se o Senado é um lugar, um poder que pode questionar o STF, pode fiscalizar, pode sabatinar o STF, qual que é o problema da gente fazer isso dentro da democracia, sem ofender ninguém? Não vejo problema nenhum nisso. E existem 58 pedidos, hoje, por exemplo, de impeachment, contra o Alexandre de Moraes. Sim. Você acha que é possível tirar isso da gaveta, junto com o Pacheco ainda à frente do Senado? Então, eu posso falar por mim. Agora, a minha parte que eu tiver de fazer dentro da minha representatividade, dentro da minha legitimidade, eu vou fazer. Quais são as informações que você tem atual do presidente do Senado? O Pacheco... Não tem tanta informação não, Augusto. Mas pelas atitudes dele, o que você vê? Aliás, poucas atitudes, né? Porque pouco faz a apresentação. É o que eu vejo muita gente cobrando isso, sabe? Que votou nele e nesse ponto assim está deixando a desejar. O que a gente escuta do povo da rua é isso. Mas o que você espera? Se você eleito chegar lá, vai ter o contato com o presidente aí. Não, mas será que vai ser ele? Porque vai ter votação, depois né? Tem a votação, pois é. Mas aí... se for ele, vamos conversar com ele. Certamente ele vai tentar uma reeleição, né? Não sei. O meu voto não tem. Se está querendo ser direto, eu estou sendo direto. Eu estou com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar e ele pedir para escolher para ser um presidente do Senado, eu vou escolher o que o presidente pedir para escolher. Pois é, você gravou um vídeo, né? O vídeo de divulgação de vocês dois, né? Falando que vai ser um soldado dele. Isso aí. Ele não estendeu a mão para mim?
Eu não estou como candidato a senador por causa de Deus e também por ele ter falado o candidato a senador em Minas Gerais é o Cleitinho. Então, se eu ganhar e ele ganhar a reeleição e ele falar assim, ó, eu quero o presidente do Senado é esse, eu vou, em quem ele pedir, eu vou votar. Até porque as pautas que a gente precisa melhorar do país aqui, passa pelo Senado, passa pela Câmara. Não adianta a gente continuar com o Bolsonaro lá e continuar a Câmara e o Senado que não deixa o cara trabalhar. Então, a gente tem que ter em conjunto. Tem que ser um trilho certo, para andar certo. Você acha que existe a possibilidade de uma boa renovação, tanto do Senado quanto da Câmara? Agora, na verdade, mais da Câmara, porque o Senado é só uma vaga, né, por Estado, né? Se eu for eleito, é a maior renovação que vai ter daquele Senado ali. Ninguém que é político tradicional espera que um cara igual eu, desse jeito aqui, chegue a ser senador, não. Aquilo é uma aposentadoria de cara que está 30 anos na política ali. Você está entendendo? Senado é uma coisa acomodada, que ninguém. As pessoas vão votar no senador, pergunta na rua, eu vou votar em quem para senador? Às vezes pega uma colinha que está jogada no chão. Entendeu? Se você perguntar aí 70%, 80% das pessoas, ou até mais, em quem que votou há 4 anos atrás, não sabe quem que votou para senador. Não, sabe. Eu disse aqui agora há pouco, que não adianta, porque o que existe hoje é um presidente refém de um Congresso, porque é o que manda, é o que rege o país, é que o presidente tem que legislar, né, executar junto com o Legislativo, não é? Junto com o Senado e Câmara. Então, quem dá a cartada final é sempre o Congresso Nacional. Então, se não tiver bons deputados ali, gente, pelo menos de consciência, né, e boas almas, né, podemos dizer assim, que o povo me tem muito, assim, é uma boa alma, né? Mas se a gente tiver... de boa intenção, o inferno tá cheio. Tá chato. Tem que ter essa mudança. O eleitor tem que saber votar em deputado e senador primeiro, porque o presidente... Eu até vi um questionamento do apresentador ontem falando sobre a questão do Centrão, né? Aí como é que você governa sem 300 deputados que faz parte do Centrão? A culpa é do Bolsonaro ou é da turma que fica negociando o tempo inteiro? Você já pensou nisso? Que só aponta o dedo para o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro tem 513 deputados dentro da Câmara para poder fiscalizar, poder trabalhar junto com o Bolsonaro, e tem 300 enchendo o saco, pedindo as coisas, como é que faz? Tem jeito de governar? Aí a culpa é do presidente difícil, ou de quem está lá? As pessoas têm a mania de apontar o dedo só para o presidente. Mas ele governa sozinho? Qualquer projeto tem que passar lá, tem que passar pela Câmara. E aí? Os 300 estão lá só por conta de negociar. Só por conta de encher o saco. Negociata, né? É só para defender o seu interesse do seu mandato, não é o interesse do povo. Porque se tivesse ali 513 querendo defender o interesse do povo, estava tudo ligado para fazer esse Bolsonaro. É isso aqui? É pro povo? Vão fazer. Ô, gente. Então a culpa do Centrão não é do Bolsonaro, não. Se chama Centrão. E ele falou o seguinte: são 513. 513. Cleitinho. Poderia, né, Cleitinho? Leva essa proposta lá para reduzir. Não, eu sou adepto da reforma política. 513. O que é um cara contra 513 ali? Não, 300 já é a maioria. Pois é. Faz parte do bloco. Então, assim, gente, antes de votar, a gente tem que conhecer como é que funciona a máquina do governo. Porque, realmente, não é o presidente que vai dar. Não adianta você apontar o dedo para ele. Você tem que saber em quem votar para o Senado, para a Câmara, né? Você saber escolher seus representantes. E saber escolher os representantes. O Cleitinho falou que vai ser o soldado. Vai ser o soldado do Bolsonaro. Mas pode ser que em algum momento tenha uma pauta que vai contra a sua ideia. Vamos discutir, vamos conversar. Você votaria contra um pedido do... Depende do quê? Eu não sei. Eu sou sempre adepto de votar sempre em favor do povo. Vamos conversar, vamos dialogar. Não existe 100% de nada. A gente não tem como a gente está conversando aqui, a gente concordar com tudo que um pensa ou o outro, não. Não existe isso, nunca vai existir. A gente tem que parar de achar que existe o político que é 100%, que é o salvador da pátria, que vai resolver o problema tudo. Não vai existir. É cada um de nós aqui fazer a nossa parte. Agora, chegou algum projeto lá, eu vou dialogar e vou conversar. Isso é democracia, faz parte. Falar em diário, teve um que... Agora, pelo que eu vejo dele, ele não vai mandar nada que é contra o povo. Vai mandar a favor do povo. Inclusive, representante, né, aqui de Minas, né, um deputado, que sentou para conversar com o nosso querido ex-presida e acabou bandeando pro lado de lá, né? Você falou aqui que se depender de... E chegou a aproximar de vocês. Vocês tiveram aproximar, né? Você está falando do Danone. É o Danone. Janones, não. É o Janones. Até algumas pessoas me perguntam muito, e o Janones? Eu conheci o Janones em 2018 na minha candidatura para deputado estadual e a dele para federal.
E ele, nessa época, estava com a questão da greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram disso, em Lembro 2018. demais. E ele pegou uma visibilidade muito grande nacionalmente. E ele começou a fazer muitas lives. E uma das lives dele, ele fala assim, gente, me dá nomes bacanas de político, eu só tô falando mal de político. E o pessoal começou, vai lá em Divinópolis, tem um Cleitinho, vai lá em Divinópolis, tem um Cleitinho. E saiu de lá e veio aqui em Divinópolis. Foi lá na Câmara Municipal, ainda eu era vereador, foi me conhecer. Dali a gente fez umas lives junto, veio a campanha e a gente fez umas lives junto. Ele como deputado federal e eu estadual. Veio o mandato em 2019, a gente começou a fiscalizar. Cleitinho, vamos fazer umas pautas de fiscalização? Vamos ir nas cidades, vamos ir nesses órgãos estaduais, ele ele federal e você estadual. estadual. Só fizemos isso. Algumas pessoas disseram, Cleitinho, você andou com o Janones. Eu lembro. Eu andei fazendo bem. Eu não andei fazendo nada de errado com o Janones, não. Pega qualquer vídeo que eu tô com o Janones, você já não tá fazendo certo. Quer de fiscalizar, quer de cobrar, quer da minha função de deputado, é a dele. Fizemos isso em 2019. Veio 2020, Augusto, veio a pandemia. Ele começou a pautar o auxílio emergencial, não sei se vocês lembram disso. Uhum. A pauta dele foi só o auxílio emergencial. A gente, naturalmente, a gente distanciou, porque, André, vamos fiscalizar, vamos fazer, continuar fazendo. Não, Cleitinho, eu estou pautado aqui na questão do auxílio. Então foi uma distância natural. Eu não briguei com ele, ele nem brigou comigo. E ficou assim. Deus já, quando veio a pandemia de 2020 do auxílio emergencial, eu continuei fazendo meu trabalho e ele pautou o auxílio emergencial. Agora eu estou apoiando o presidente Bolsonaro e ele achou apoiar o Lula. Vida que segue. Mas vocês conversaram depois disso, dessa escolha dele? A gente não teve E o conversa, que não. você achou da escolha dele? É isso mesmo? Mas eu só vi a minha escolha. Respeita a dele Respeita, e vida que segue. Vida que segue. E sua opinião, você acha que ele fez a escolha certa? Não. Mas também pode achar também que eu não fiz. Eu acredito que na linha que ele vinha seguindo também, eu acho que ele saiu muito do discurso inicial Se ele dele. aparecer lá, caso seja eleito o candidato do PT, ele aparecer com algum ministério, alguma secretaria, alguma coisa, porque já negociou. Está na cara, né? Não, eu não sei. Eu não Não, posso falar do que eu não não sei. vou falar, não, Eu não faço essas Não, coisas. eu vou falar como eleito. Sim. Para mim, tem esse entendimento que ele já negociou alguma coisa. Tá A na cara. percepção, a gente fala, tudo que a gente fala aqui é percepção de eleitor, né? A gente Sim, não tem claro. acesso aos bastidores. Mas depois de uma dessa, perde qualquer Mas eu acho que, para mim, perdeu credibilidade. Por um momento, eu até cheguei a seguir ele e tal, na época da pandemia, ele estava lutando pelo auxílio emergencial e tal. E eu acho que hoje esquecer de falar para ele que nós já saímos da pandemia, que é para parar, larga a pauta do auxílio emergencial e vai procurar outra coisa para fazer. buscar uma tentar alternativa. buscar. Mas você falou a respeito da É porque o Cruzeiro tá na segundona, aí perdeu o pauta, entendeu? Aí foi pra política. Já subiu. O ano que vem vai ter muita Vai pauta. subir, vai subir. Você está falando a respeito, é o que a gente está discutindo aqui, né? De saber que as pessoas estão mais interessadas na política, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, nesse sentido de. Acho que as pessoas estão querendo saber mais, e muito graças às redes sociais também, que chegaram mais nas pessoas, né? E as pessoas estão tendo esse acesso, e por isso que elas estão discutindo mais. Só para reforçar aqui. Isso é democracia. Isso é democracia. Isso é democracia. E não a internet veio para A democratizar. gente tem que parar só de fazer da política um ato de guerra. Aqui cada um tem o direito de escolher o candidato que ele quer e respeitar. A base de tudo da vida é respeito. Sabe? Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se matar por causa de política, não. A política é a arte de convivência, de dialogar, e ela faz parte da vida da gente. Agora, tem hora que essas coisas, igual, fica parecendo Cruzeiro Atlético, clássico, rivalidade, não. A política, uma das coisas que eu vejo é isso. Se todos que entram com o intuito de ajudar, qual o intuito de ser inimigo? Você tá entendendo? Peraí, eu entrei na política para contribuir para a sociedade, o outro também entrou. É igual meus concorrentes agora, eu vou ficar aqui falando mal dos meus concorrentes, ficar aqui defamando os caras, chegar na campanha agora, ficar criando coisa para fazer mal pros caras, se os caras estão entrando da mesma intuito que eu estou entrando, de ajudar e de servir, entendeu? Vocês apresentar Não, então assim, eu acho isso ridículo. Você, nem todos têm boa vontade. Não, eu sei que. Não, eu tô falando isso sabendo que eu tô por trás. E tem capeta mexendo no saco aqui, Com certeza. Com certeza. Mas sabe o que eu faço? Eu oro por eles. É igual os mineiros, né? Nós estávamos naquela incógnita, né? Quem seria o senador a ser indicado da última, né? Ou Dilma, Pacheco, Viana. E aí você consegue. Aí o Pacheco foi eleito, né? Fugimos da Dilma, mas caímos no Pacheco, que hoje parece um desserviço, né? Conseguiu chegar à presidência. Siri tá te monitorando aí de nossa. novo. Eu acho que é porque tanto nós já falamos de eleição. Nós já falamos de eleições, já o fica de iPhone olho já tá ali, aqui ó. monitorando. Aqui, o Leonardo Pio, de novo, aí seguindo ligada aí, né, cara? Foi delegado regional. Leonardo Pio Pio mandou tá lá em abraço, Itaúna. mandou Abração, meu amigo. parabéns aí.
A Manu, aí o Cleitinho chegou, é porque ela tava acompanhando desde o início aqui, nós ficamos uns 40 O minutos aí. Cleitinho, só para chamar mais a atenção mais uma vez, né? A gente tinha convocado aqui às 8h30, né? Um horário que tá sempre a galera tá ligada, mas aconteceu esse evento, sempre tem os atrasos, mas a galera que tá chegando Eu na peço hora aí, perdão, viu, gente? Desculpa aí pelo atraso. mas acontece. Aí eles deixam o candidato ao Senado para falar por último, em vez de colocar primeiro lá, deixa ele falar e depois Não. já libera, vai embora, porque quem é importante é quem é o candidato Foi lá o que no eu evento, pedi, né, eu pedi isso ainda. do deputado, não é o senador lá não. Porque todo mundo já sabe do apoio, né? Não precisa ficar reforçando também não, né? Tá bom. Agora é Mas trabalhar, né, Cleitinho? Vamos lá, Trabalhar vamos render o... Vamos trabalhar? É, vamos Bora trabalhar, bora render, trabalhar. vamos render o bloco. As perguntas. Vamos, eu quero, chegou aqui, aí a gente vem para a situação local aqui, né, o Cleitinho? Pode ficar à vontade, Augusto. Vamos lá, chegou a pergunta seguinte aqui. A gente não vai demorar muito não, porque o candidato está cansado, está trabalhando aí desde cedo, está rodando. O Fabiano mandou aqui. Você gosta de fiscalizar, quero ver você fiscalizar seu irmão na CPI da educação individual. Fiscaliza, qual que é o problema? Como é que chama? Felipe. Fabiano Felipe. Fabiano Felipe, com todo carinho, com todo respeito. Se você for olhar a questão da CPI, todo mundo foi convocado para poder dar o depoimento. O meu irmão não participou da compra, não tem nada, o meu irmão não participou de nada. Outra coisa, a compra é legal. Outra coisa, não teve nenhuma questão de desvio de dinheiro ou corrupção. O que teve foi uma ata que foi comprada, que alguns vereadores, e têm o direito de legitimidade de fiscalizar e de cobrar, que achou que alguns itens eram mais caros. Mas foi dentro da legalidade. É mesmo quando tiver uma pizza aqui, que nós estamos mostrando uma pizza aqui, tem uma de 30, tem uma de 40. O pessoal da Secretaria de Educação quis comprar um item que era de 40. Então, assim, não tem nada de questão de desvio de dinheiro, de corrupção, não tem nada. Nada. Se tem alguma coisa que tem que investigar, então é a empresa que ofereceu. É a empresa que ofereceu. Exatamente. É isso, Isso entendeu? é possível, né? Isso. É possível. Então, assim, se tivesse alguma coisa de errado, eu seria o primeiro a falar, porque eu apoiei ele. Eu estou sendo verdadeiro e transparente aqui, Claro. Fabiano. Na segunda-feira teve a reunião para decidir a sequência da reunião e não suspender por causa das eleições, que foi uma tentativa, segundo a oposição, de que era uma jogada do seu irmão para não manchar o seu irmão, o Eduardo, como candidato, e você como Vou o explicar. Senado. A política tem muitos bastidores. Foi igual a questão da gente falar também que quando eu não ia ser candidato, toda hora os bastidores falam, tem gente puxando seu tapete. O que chega também é falar que meus concorrentes também estão tentando fazer manobra sobre isso também para poder expor a prefeitura aqui, fazer matéria, fazer um fato político de poder me prejudicar na minha questão da minha campanha. Mas é vida que segue. Eu não tenho, igual eu falo, Polícia Federal, Ministério Público, quiser investigar a vida minha, do meu irmão, da prefeitura, fica à vontade. A verdade sempre vai prevalecer. Agora, que toda hora fica falando isso, os bastidores políticos ficam falando, os concorrentes seus tá querendo arrumar aí para sacanear o seu irmão, para respingar você. É lá do Tribunal de Contas, lá, que é um cara que trabalha, que é do PT, chamando vereador aqui. Isso é os bastidores falando, tá? Não tem como eu provar aqui, né? Pedindo vereador para andar mais depressa com a questão da CPI, para poder andar mais rápido, para poder prejudicar, no caso, me prejudicar, porque eu sou candidato. Fazer um fato político. Então, isso aí tá. Os bastidores que falam, né? Mas igual eu tô falando, não tem problema nenhum de falar disso. Eu sempre vou ser verdadeiro e transparente. Sempre. O Ronier Albino pediu para falar da CPI da educação na sociedade. Você já falou aqui, Ronier? Espero E o que você acha que vai vir desse relatório? Vamos aproveitar ele. Vamos aproveitar. Mas você acha que pode ser um posicionamento, um relatório? Porque a relatora é candidata. Não, mas isso não tem Deputado, problema. sim. Aconteceu, né? Isso aí não tem que ficar falando também. Fato aconteceu. Aconteceu. Tem jeito Mas você acha que pode ter uma desfactuar, né? Mas pode ter uma tendência no Augusto, não tem como eu falar isso. O relatório é dela. Ela que ouviu as pessoas. E ela vai fazer um relatório que é justo, porque ela ouviu. Se ela, no caso, ela tem que fazer isso, né? O que ela ouviu, ela tem que colocar no relatório. Pois é, mas ela não é uma, na verdade, é um relatório. O relatório você segue o que você ouviu. Do que ela ouviu durante a CPI. Tá tudo gravado. Ou seja, tá tudo gravado. Ela não pode, ela tem que se ater realmente ao que aconteceu. O que ela ouviu. Dentro da CPI. E depois dessa análise do relatório, você acha que seu irmão hoje teria uma maioria na casa, né? Você acha que ele poderia ser eu não sei. Essa aí? Eu não sei essa pode questão. Pode acontecer alguma traição? Não sei. Essa questão do meu irmão com os vereadores lá é um trato dele com eles, né? Então, assim, te falar a quantidade que apoia ele, a quantidade que está de oposição dele, ele fez um governo de independência. Ele não tem base e também a questão da oposição, né? A oposição foi criando. Mas ele deixou, no caso, essa questão de independência. Então, cada um vereador ser justo.
Os vereadores viram a investigação toda da CPI aí, né? Viram todos que foram investigados, tá tudo gravado. Então, É. provou que ele não participou. A própria Não, isso aí secretaria Não teve a interação. Não, Isso não aí teve tudo nenhuma. Nenhuma. Isso aí tudo é auditável também, tá tudo, né? Tá tudo É, registrado nos autos, tá tudo E vou lembrar novamente, todos que participaram que foram ouvidos, tá aí para todo mundo escutar aí. A questão questão de desvio de dinheiro, corrupção, a questão é a ata que foi A ata aderida. que foi Aderida. assinada, É. exatamente. Aqui, a Manu tá falando, Cleitinho, meu sonho é te conhecer. É, só tá Manu aqui no chat. Aqui. Um abraço, Manda beijo Manu. pra Deus te Manu aí. abençoe, viu? Muito obrigado. Tá aqui, ó. Pois é, e eu acho que então, já que eu acho que já a gente esclareceu. Mas se tiver essa alguma per- pergunta, fiquem à vontade, gente. Ronier, se caso você tiver Se tiver mais coisa dúvida, aí pode mandar, não tem problema Quem não. quiser fazer a pergunta, vamos fazer aqui a pergunta que a gente imagina então, porque você é o pré-candidato. Vamos fazer perguntas que não fizeram. Pode ficar à vontade. Né? Nós não vamos atacar aqui ninguém, não. A gente faz pergunta. Não, Né? Aqui é pergunta. A gente tenta ser pelo menos inteligente, né? Pelo menos eu estudei para isso. Mesmo quem não estudou, não fez a área da comunicação, porque tem gente que sabe fazer perguntas inteligentes, mais com quem estudou para ser alguém, para sair perguntando para para ser repórter. Mas a pergunta, você tem propostas. Então, você vai chegar lá, lógico, seu papel de legislar, de ficar ali acompanhando a ação do governo, de votar aquilo que vai chegar, né, da presidência. A sua pauta vai continuar nessa mesmo, de tentar dar assistência ao governo? O que você pretende? A função do senador, primeiro, no caso, é representar a federação, no caso, Minas Gerais. Então, o que eu vou fazer lá é usar minha representatividade a favor de Minas Gerais. Fortalecer os municípios, que eu acho que é de suma importância a gente fortalecer os municípios, que todos os problemas acabam ficando no município. O buraco é aqui, né? A questão quase toda, a questão... Calói é aqui, né? Que é a hora que precisa da UPA ali, precisa de uma vaga, tá no município. Xingue ao prefeito. Xinga o prefeito. Então, a gente poder fortalecer os municípios também. Né? A função do senador é a questão da fiscalização também da legislação. Né? A mesma quase do deputado, com essa questão da representatividade da federação. Então, continuar fazendo esse trabalho que eu já faço como deputado, continuar fazendo como senador. Entendeu? E o que pautar lá, que é do governo, que aí a gente tem que, né? Se for o Bolsonaro, continuar pautando o que foi e fazer meu trabalho. Cleitinho, você estava falando, você citou a respeito dessa situação de chegar lá e que pode assustar muita gente. O que seria se assustar? O que você eleito, o que os colegas vão assustar com você chegar? Eu não sou um seria? político tradicional, Augusto. Isso é claro que eu não sou. Até pelo meu investimento aqui se nota isso, né? Eu sou um cara meio fora da curva da questão da política. Então isso incomoda. Falar que você vai chegar lá, as pessoas, todos vão, beleza, vamos. Não é assim. Então Só que eu escuto muita gente também falar assim, lá é diferente. Quando eu fui candidato a vereador, falou isso, os caras, deputado é a mesma coisa. Tô aí, tô vivo. Né? Então, rompendo o sistema. Quebrando paradigma, né? Velhos paradigmas. E você acha que esse sistema tem amenizado ou ele ainda... eu vou falar que eu não sou o cara, né? Eu não vou conseguir mudar isso sozinho. Todos nós vamos conseguir mudar. A conduta tem que vir de todos, inclusive do eleitor. Se o Aécio Neves está eleito até hoje é porque tem gente que vota nele. Então, tem que partir de todos nós. Agora, a minha parcela de contribuição para poder mudar isso, eu vou. Eu sou autor da lei da taxa de licenciamento agora, que vai acabar aquela porcaria que cobrava R$135. Vai tirar 2 bilhões do caixa do Estado e vai devolver para o bolso da população. Então, como é que não tem jeito de mudar? Através do projeto de lei eu consegui mudar. O seu projeto, na verdade, inicial era zerar, né? Zerar. Agora vai ficar R$20. Mas de 135 para 20, já é um... Os caras criam taxa para ferrar com o povo. Eu tirei, foi do Estado, e vou devolver para o povo. Como é que não tem jeito de fazer? Aqui, o Fabiano Oliveira está aqui, ó. Como é o posicionamento sobre a questão dos agentes de saúde e agentes de endemias em relação ao piso salarial e verba do governo federal que não está sendo cumprido? A discussão com o seu posicionamento, né? Eu já pedi, já chamei eles para a gente poder lá conversar, no caso, com o meu irmão e com a Janete, com o secretário de administração, Tiago, e já falei para eles que eu estou à disposição aqui para tentar ajudar da melhor maneira possível. Entendeu? Então tá aí, ó. Seria o município... No caso a Janete passou, que se pagasse isso agora, dava um aumento na folha não sei se é de 500 mil, de 1 milhão, e que poderia arrebentar com o caixa do município. Com isso, virar uma bola e atrasar o salário. Isso foi o que a Janete passou para mim, mas igual eu falei, eu estou à disposição para ir lá para eles e tentar achar uma solução para eles.
É porque também nesse momento agora a gente sabe que nesse período eleitoral os sindicatos começam a colocar as asinhas de fora, né? E aí começa a possibilidade de uma greve ali, outra aqui. Isso é difícil de lidar nesse período, né, ô Cleitinho? Ah, eu tô do lado sempre do povo, sabe? Sempre dessa questão do servidor aí, pode sempre contar comigo. Eu acho que deveria, um agente de saúde, poderia, se a prefeitura tivesse condições, não só daqui de Vinópolis, mas de Uhum. todo o Brasil, poder pagar até mais, era melhor. A gente quer ver esse pessoal ganhando, é muito bem, sabe? Então, quem dera se tivesse como é pagar mais, Eu né? estou citando isso aqui porque no histórico, né, nosso, a gente sempre acompanhou sindicatos sendo utilizados por políticos para poder tentar conseguir alguma coisa, para se eleger, né? Tem um sujeito aí que chegou à presidência porque foi ligado a um sindicato. Nada contra o sindicato. O que eu estou querendo dizer aqui é porque, em algumas situações, utilizam disso. Lá no passado, o sindicato que gritava e defendia o Pimentel e com salários atrasados, depois reclamou porque o Zema não colocou em dia, mas depois colocou e falou que era obrigação. O outro que tinha obrigação também não pagou. Então, eu acho que nessas situações, e teve uma pessoa do sindicato, né, ligada a sindicatos, né, ao Sindiúte, que foi eleita deputado, era sua colega hoje lá. Eu Ah, sim. acompanhei de perto disso. Ficou lá gritando. Na verdade, enquanto deveriam estar gritando por pagamento do servidor, estavam gritando contra a reforma da Previdência, né, enquanto deveriam estar brigando era por pagamento e não atraso do salário dos servidores. Mas como a pauta vai de acordo com quem está lá no poder, né? E aí você sabe quem está por outro. É. Então, por isso que eu acho que ele vira essa. Tem esse complor, essa situação que deixa a gente revoltado. Pô, o sindicato é para representar que represente na íntegra o servidor e não venha fazer politicagem. Isso que às vezes me deixa, particularmente, Entendi. eu sou revoltado em algumas situações com o sindicato por causa disso. Uhum. Porque passou a ser mais um cabide do político poder fazer É, tipo, Deixa as eu, suas fazer tramas política em cima em cima disso da aí. situação. deixa eu dar uma. Aqui, ó. O pessoal tá falando aqui que o prefeito é o Gleides, ele é responsável pelo que acontece na cidade. Ele é responsável pelo que acontece na cidade. Eu sou A deputado compra, também, é, gente. a Eu compra, apoiei ele a aí. compra do Que é o material combinado? da CPI, ele falou, ó, mas quem é o prefeito da cidade? É o Gleides, então ele é responsável maior pelo que acontece com a cidade. Aí ele falou assim, como um prefeito da cidade não sabe o que acontece? Gente, eles não estão Gente, entendendo. a Várias pessoa não tá, secretarias, não tá, entendeu? aconteceu esse caso, gente, na Secretaria da Educação, e os vereadores E a fiscalizaram, Certo, e a não sei se não. foi lá e abriu uma CPI para Isso. investigar o que aconteceu. Então, assim, dá a César o que é de César. O prefeito, ele vai até certo limite. A partir dali, já é alçada Não- das secretarias Agora dele. provou que não teve a E- questão de desvio de dinheiro e corrupção. Mas vou dar um exemplo aqui. Você tem uma empresa, você delega para um cara fazer um negócio. Você fiscaliza a consciência desse cara? Você não fiscaliza. Não. Se ele está te roubando, às vezes você vai saber depois. Você está entendendo? Então, na casa, eu não falo só da Prefeitura de Nova, qualquer outra, até no presidente, lá no Ministério, lá teve um problema no negócio, lá de um ônibus lá. Quer dizer, o presidente foi saber depois que o rolo já estava sendo feito. Porque você vai delegando. Uma cidade desse tamanho, com tamanho de administração dessa, tem as delegações. E essa delegação era da Secretaria de Educação. Claro. Só que o que aconteceu, gente? Que a ata é legal. Eles escolheram essa lá. A Secretaria de Educação escolheu essa ata. No caso, a secretária Andréia. Ela quis pegar essa ata dentro da legalidade. Agora, os vereadores, com todo o direito, questionou. Acharam o preço mais caro. E eu concordo com eles. E tem que questionar, né? Tem que Não tá questionar. errado o que Vamos eles fizeram, não. acompanhar as cenas do próximo. Agora, aqui, tem outras, né? O Ronier, Eu o entendo Enio tá também, assistindo eu aqui entendo, no tá? piso salarial dos agentes de saúde. Ô, gente, ó, o Cleitinho já Quem tá aqui é o falou candidato ao Senado, que prefeito. que tá aberto lá, a prefeitura, Tá para tentando conversar. Todos eles têm meu WhatsApp. Pois Eu converso com eles todos os dias. Pois é, o Ronier tá aqui. Então, o Cleitinho falou que já propôs, o Gleiton está com a prefeitura aberta, a Janete, o pessoal lá, o Thiago, né? Só expliquei lá para eles, não sei, aí eu lembro, não vou lembrar quem que foi desses que me chamaram, porque como está em questão de campanha agora, eu não posso, em campanha, fazer esse tipo de Negociar. questão vai fazer que eu estou me favorecendo com isso, é. entendeu? Não tem como eu fazer isso. E isso, para quem fica ligado à oposição, é um prato cheio pra coisa, derrubar. e outra coisa também, né? Aí já é outra esfera também, porque o deputado estadual vai até certo ponto, dali para frente
né? Tem as jurisdições Pois que... é, você está falando dessas jurisdições e quem é que pode acompanhar. Você acha que já não passou da hora de discutir lá em cima? Se você chegar lá, leve, dando uma ideia aqui, ver se começa a descentralizar algumas coisas do governo federal. É como você disse aqui, e a gente repetiu em outros episódios, tem muita coisa que é na ponta da linha, que é o prefeito tem que resolver. Por que esse recurso não pode vir direto? Tem que ficar passando de secretaria para secretaria, depois É, chegar, é um pedido que vai lá. Já não passou da hora de tentar descentralizar algumas situações na área da saúde, educação, né? principalmente, né? Principalmente Principalmente. nessas duas, porque segurança tem ainda como você contornar uma situação, porque aí você tem os estados que comandam as Isso. polícias, Estado, é. mas saúde e educação, o município é que tem que estar à frente. Será que não dá para propor isso um dia? Vamos propor. Vamos tentar achar uma solução para isso aí. Eu achei interessante que vocês falaram mesmo. É, Que acaba que tudo cai aqui, cai nos municípios. é. Né? E Porque hoje, quando assim... o atendimento lá na UPA, o povo tá xingando o prefeito, de repente tem um recurso aí, né? Muitas Hospital- das vezes a pessoa fala assim, o prefeito é a vaga, mas quem consegue a vaga, no caso, que libera a vaga, é o SUS, que é do Estado. e teve Entendeu? confusão, e teve confusão sobre isso também, na época da pandemia, né? Porque teve as micro-regiões, depois partia para as macro-regiões, e aí o pessoal ficava indignado, porque gente lá do Triângulo Mineiro estava vindo para o hospital aqui dentro de Divinópolis, mas teve essa confusão também, né? Na época da Mas na pandemia. hora precisava salvar uma prova, né? Exatamente. E na hora, realmente, né, o pessoal não entende muito bem como que funcionam as esferas do governo. E alguma novidade sobre o elefante branco aqui? Aqui lá já está o dinheiro. Hospital já regional. caixa, Pois até é, mas aí tá o dependendo. governador disse que vai dar a ordem de serviço agora, no segundo semestre. Que eu acredito que deve ser depois da eleição. Já vai Que agora não assinar pode, já. é. Mas aí até o processo da licitação para retomar. Não, eu só no acredito ano que deve vem. começar para o final do ano. Reiniciar as obras. Aqui, o Marcos, nosso parceiro do Candicast lá da Candidez FM. Cleitinho, você é eleito senador, sobre a redução dos combustíveis. Você chegou a conversar com o Bolsonaro sobre o não aumento novamente, né? Aí Não cheguei a conversar isso com ele. Pois é, eu acho que não deu tempo. Não deu tempo, é muito corrido. Pois é, do seu ponto de vista, de tudo que você está analisando, das conversas, certamente, porque agora, é claro, a preocupação é conquistar território, mas pelo menos algumas pautas. O que você vê nessa situação? Os combustíveis vão continuar nesse A redução desse dado que veio também foi para a questão do ICMS, né? Que no estado que de 30, não sei se era quase 33, foi para 18. Era 38, né? Não, 33. Caiu para 18. Por isso que veio a redução. Então isso vai depender muito do estado. Não é nem tanto do governo federal, não. Aí é com o Zema. O Zema foi. Se o Zema for reeleito, né? Pois é, o Zema na época ficou relutante, né? Apresentando Só que agora virou 18. Para ter o aumento do ICMS, é competência do Estado agora, no caso, né? Você fala que vai aumentar. Isso. Então aí tem que ver se o governador vai manter ou vai. Eu acredito que ele vai manter os 18. Talvez uma conta muito rápida é o seguinte: você deixou de recolher imposto ali no combustível, mas você ganha na arrecadação em outros segmentos. Com certeza, o dinheiro está no bolso do povo. Está comprando em outras coisas, né? Então você está gerando imposto em outros lugares. De outros lugares. A gira, né? Vai girar quando você alivia um pouquinho de um lado, você acaba dando condição para que seja. Aqui, eu não tirei da taxa, a taxa de licenciamento de 135 foi para 20. Então, um pouco mais de 100 reais que economizou, eles vão gastar em outra coisa. A outra coisa que eles não estão gastando é imposto. Vai voltar para onde? Vai para o combustível, é 100 reais a mais naquele mês. O grande assunto do momento, semana passada nós tivemos aqui um especialista na área, um estudioso, um cara que conhece de perto o processo, muitos acessos, muitas informações, urnas eletrônicas. Segundo o nosso convidado da semana passada, o Stefano, mesmo que o Bill Gates queira invadir as urnas eletrônicas, ele não vai conseguir. Você confia nas urnas eletrônicas? Você confia no processo eleitoral da forma que acontece? Ou você ainda, agora como defensor, soldado do Bolsonaro, ainda vai junto com o questionamento dele? O questionamento dele que eu vejo e que eu posso pensar também é o seguinte: se pode melhorar, se pode dar mais transparência, qual o problema? Se tudo que a gente compra, por exemplo, com cartão, a gente não recebe, qual que é o problema de você votar lá, depois você vê lá a questão do seu voto? Então, assim, se pode dar mais transparência, mais segurança para o cidadão, não vejo problema nenhum. Entendeu? E você está confiante que vai ser tranquilo, vai ser... Hipocrisia da minha parte também, Augusto, que eu fui eleito 2 vezes. Falar também que a gente não pode estar confiante também. Claro. Você está entendendo? Só estou falando, o processo pode melhorar, qual o problema? Mas uma eleição presidencial, ela tem muitos interesses envolvidos. Envolve, Augusto.
E aquele negócio, né? A gente sabe que na questão política tem muita coisa por trás que a gente fica ouvindo muito bastidores, mas acaba que tem por trás, Claro. né? A gente tem hora que a gente não pode dar aqui porque a gente não tem prova, mas a gente sabe que é igual eu estava falando da questão do meu irmão. Toda hora um político chega e fala isso. Então, assim, como é que fala? Aumenta, mas não inventa, né? Às vezes pode ter algum aumento, mas tá por trás tentando me fazer. Então é a mesma coisa também dessa situação também, né? A grande Da questão desavença da do eleição. Bolsonaro é o Alexandre de Moraes. E ontem, o seu ex-amigo Janones soltou no Twitter que estava sabendo que a caneta dele iria agir. E hoje aconteceu uma ação, uma operação da Polícia Federal com mando canetada do Alexandre de Moraes. E aí, o que esperar de uma situação dessa? Aliás, ele já até fez outra publicação também falando que se qualquer coisa acima dele, ele tem onde recorrer, Mais uma que é o vez, STF. Isso não levanta cada vez mais desconfiança de tudo que está por vir? É o que eu tô te falando, não tem prova nenhuma aqui. Pois vocês podiam chamar o André para participar aqui, para vocês perguntarem para chamar ele. ele. Não, pois é, mas eu tô te trazendo aqui um fato que foi Sim. comprovado. Ele publicou lá no Twitter No dele. outro dia aconteceu. Isso foi ontem, anteontem. Ele fez a publicação de que sabia que o Alexandre de Moraes estava prestes a dar uma canetada. E hoje acontece uma operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas, apoiadores do presidente. Isso não liga? Eu falei, traz o André aqui para saber como é que ele tá sabendo dessas coisas. Porque eu não tenho como eu falar, eu não sei. Mas você não fica com o pé atrás de uma situação dessa? Sim, é muita coincidência, né? Igual você falou, ele falou uma coisa no outro dia, mas eu não tenho prova nenhuma aqui. O que você acredita é que a população vai votar e que você espera um resultado transparente e limpo das eleições? É o que eu espero. É que todo mundo espera, né? Que vença quem ganhou. Né? Quem teve a maioria dos votos. É na democracia que a gente vive. O que você acha? Ontem, na entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, ele disse que vai aceitar o resultado das eleições, desde que exista transparência. O que você acha que ele quis dizer isso, com essa transparência? O que você acha que pode ser o estupim para ele poder discordar, às vezes, com o resultado? Eu vou encontrar com ele amanhã, eu vou perguntar para ele. É porque ele que falou. Então, assim, eu não tenho como eu fiscalizar a consciência dele, mas a hora que eu ver ele amanhã, eu vou perguntar para ele o que seria, se no caso, o que falta de transparência, né? Para a gente saber. Você vai participar dos atos do 7 de setembro? Vocês vão participar junto com o presidente? Não, porque eu acho que o presidente deve participar em Brasília, Brasília. Rio de Janeiro. Eu devo ir aqui em Uberlândia e Belo Horizonte, tentar passar em Divinópolis também. Então, você espera que esse ato pode mudar, às vezes, o rumo das eleições? Eu acho que no sentido de se é um ato do presidente e se mostrar a força que o presidente está, decidir para ganhar, que eu acho que vai ganhar. Aqui. A relação da família Azevedo com o jornalista Geraldo Passos, do Divino News. O que você tem a dizer? Aí sim. Eu vejo que toda manchete, principalmente quando vai citar alguma coisa da prefeitura, ele fala o prefeito, irmão do deputado. Faz Aí isso. agora, como é que você vê esse jornalismo? Cara, eu acho que injusto, né? Injusto. Ele tá meio que perseguindo. Ele não tá sendo totalmente profissional. O que eu faço pro Geraldo, eu oro por ele. Porque eu convivi com ele ali 2 anos na Câmara, ele nunca fiz mal para ele. Deputado, a mesma coisa. Nunca ofendi ele, nunca fiz nada. Ele é muito pro lado pessoal. Tem hora que ele não acha que a gente tem pai, que a gente tem mãe, que a gente tem filho, que a gente tem... Eu vou dar um exemplo da questão do meu pai. Ele soltou uma matéria lá dizendo que meu pai tem 3 meses que não vai pro Ceasa. Mentirosa. Meu pai vai pro Ceasa 3 vezes por semana. Hoje é terça, meu pai vai pro Ceasa amanhã, quarta-feira. Porque eu fui lá fazer homenagem ao Dia dos Pais pro meu pai. Ele fez todo um teatro. Porque meu pai vira para mim, Augusto, tem de uns 4 meses para cá, meu pai já estava falando comigo, vai lá no Ceasa, o pessoal tá doido para te conhecer. Aí, sempre não dava. Vai lá, o pessoal, ele já tá ficando nervoso. Toda hora eu falo que você vai vir aqui, você não vai. Como foi chegando perto do Dia dos Pais e do aniversário dele, eu fiz de boa, assim, eu larguei, falei assim, eu não vou falar mais nada com ele não, e vou deixar para ir no dia que for o dia do aniversário dele, eu vou lá. Aí eu peguei e fiz essa surpresa para ele. Aí o Geraldo teve a coragem de soltar uma matéria dizendo que eu armei isso com meu pai, cara. Que meu pai tem 3 meses que não vai. Entendeu? Então chega a ser covarde um trem desse. Ele fazer o jornalismo dele, profissional, dar as notícias, não tem problema nenhum. Inclusive, o que eu não concordar é o direito que ele tem. Ele tem que parar de levar para o lado pessoal. Ele tem que lembrar que ele tem esposa, ele tem filho, ele tem que ter empatia. Esse lado, ele não está vendo que a gente tem família,
Você tá entendendo? Então, assim, ele tá levando muito pro lado pessoal. E lembrando que eu nunca fiz nenhum mal para ele. Pelo contrário, eu nunca. Tô aqui, falando para vocês aqui. Ele é um senhor de idade. Tô olhando para ele, porque esse desejo de ódio dele, esse negócio dele de querer, que sabe, isso é ruim demais. Mas é o ódio do Ou bem. só se tiver alguém por trás, porque não tem É o condição. ódio do Alimentar bem. tanto ódio. Você tá entendendo? Eu nunca fiz um mal para ele. Tudo tem que falar da gente. E muitas das vezes com fake. Tem umas 5 De coisas que ele novo, fez lá com de fake. novo, a gente falou aqui mais cedo, o dia que ele veio aqui, a gente falou, a oposição burra. Ela tampa os olhos pro que tem de bom acontecer. No fundo, ele sabe que nós somos pessoas boas. Exatamente. Entendeu? É igual eu tô falando para as pessoas que estão ouvindo aqui. Eu não sou perfeito, o meu irmão não é perfeito, ninguém que está aqui é perfeito. Inclusive, quem está apontando o dedo para mim aqui agora não é perfeito. Não existe perfeição, não vai achar. Mas se pegar a história da gente aqui, o que a gente vem fazendo, a gente são pessoas honestas. Pergunta qualquer político aí, ó. Vai conversar com qualquer vereador, com qualquer deputado, com tudo. Se a gente faz alguma coisa fora do que é dentro da legalidade, sabe? Então, assim, tem hora que passa do ponto, sabe? É desnecessário isso. Vindo de um senhor de 70 anos, quase 70 anos. Uma das últimas postagens foi o questionamento do crescimento do patrimônio da família Azevedo. Covarde. Sabe o que meu irmão Eduardo fez? Meu irmão Eduardo tinha um lote, que ele estava tentando construir. Ele pegou o lote, vendeu o lote, financiou um apartamento. Não sei qual, 30 anos o apartamento. Deve ter, eu acho que foi, não sei se foi no início do ano agora ou ano passado. Aí o patrimônio dele aumentou mesmo. Ele pegou um lote que ele tinha, comprou, o apartamento deve ser um valor X, que eu não sei, mas ele financiou, ele está pagando por mês. Eles fizeram isso comigo na época de vereador. Na época de vereador, para vocês terem noção, eu comprei uma casa 2015, final de 2015. E eu não era vereador ainda não. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui pagando ela e eles foi construindo a casa, lá no São Roque, eu moro lá até hoje. Foi construindo ela. Aí, 2016 inteira construindo ela. A hora que eu ganhei a eleição, em 2016, em outubro, eu mudei em janeiro de 2017. Já veio a casa. Então, a maldade de usar o negócio foi que eu peguei, eu já estava pagando, eu levei no Gilberto Osório, eu fiz questão, o Gilberto Osório fala isso. O Cleitinho veio aqui e mostrou para mim o que eu recebi, porque começou a comprar a casa em 2015. Só que eu fui mudar para ela só em 2017. Qual que ficou pronta? Eu já era vereador. Aí na minha prestação na campanha de 2018, que eu virei, no caso que eu estava candidatando a deputado, a gente tem que declarar. Eu peguei e declarei ela. Aí, só que ela é de 2015, ela não era de 2017. Financiada também. Paga ela até hoje. Esses ataques do News não seriam por causa que ele gostaria de estar ocupando um cargo, né? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Tem essa questão que a esposa dele trabalhava lá na época do Galileu, mas isso é coisa da política. Né? Trabalhava lá no Galileu, o Galileu perdeu, automaticamente quem era os cargos de confiança do Galileu ia sair. Cargo de confiança tem data de validade. Data de validade. É igual a minha também tem data de validade. Se eu não ganhar agora em outubro, estou desempregado. E aqui? Vida que segue, né? Mas você volta pro Brotos do Samba. Aqui é a pergunta. Aí não. Pô, mas aqui deu tudo errado. Brotos do Samba volta, pô. Você falou aí lá no... Gente, eu só virei político por causa disso. Só virei político por causa disso, gente. O povo votou em mim para não cantar mais. Cleitino 220. Cleitino 220. Aqui, você acha que esse tipo de ação que tem acontecido, principalmente lá no Divin News, isso é jornalismo ou ataque? É ataque, com certeza. Tá para todo mundo ver. Depois você vai ver até os comentários. Você vê lá todo mundo lá, ué, porque isso virou uma perseguição. E é isso que eu tô falando. Ele precisa acalmar o coração dele. Pra você ver, a chance da gente ter um senador. Tem quase 5 meses que tá essa novela minha de ser candidato, agora candidato. Ele vem fazendo um monte de covardia comigo. Você acha que é de graça? Gente, você acha que é de graça? Não sei. Eu não tô aqui para julgar. Ele que tá julgando. Já tem, né? Você que julga, você será julgado. Mesmo peso que você julga, você será julgado, né? Então, sei lá, ponto dele, ele crucifica, ele trata a gente como moleque, como bandido. Então, assim, do jeito que ele tá pesando para julgar, ele vai ser julgado também. Porque no meu entendimento é o seguinte, na hora que começa a falar sobre o patrimônio, se subiu, elevou, parece que começa a levantar uma certa desconfiança que aquilo foi de forma ilícita. E do jeito que vem a matéria, porque o que vem na manchete, as pessoas às vezes não lê o que está depois no conteúdo. Então, para muitas pessoas, pega e... Você está entendendo? O cara está roubando, automático de uma pessoa, que a polícia não tem credibilidade nenhuma, o que já vem na cabeça da pessoa, o cara está roubando. A primeira coisa que já vem é isso.
E em alguma situação você já Eu teve vejo- vontade de processar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quase os profissionais da imprensa, quando acontece algum fato, liga e pergunta. Isso aqui, eu não ligo e pergunto, não faz nada. Já lá já vai, pega e já faz a matéria. Já, Isso é ser já profissional? solta, né? É. Ou isso é ataque? A prova é isso aí. Eu nunca me ligou para assessoria, perguntou, não. Vai lá e solta o trem, ponto, acabou. Você está entendendo? Seja o que Deus quiser. É. E a chance que nós temos então de senador é tá fazendo campanha contra para não fazer um senador da cidade. Você está entendendo? Mas igual eu tô falando, não tem nada contra ele. Não desejo nada para ele, eu desejo é bem. Cleitinho, obrigado, boa campanha. Eu que agradeço a E oportunidade. se quiser fazer as suas considerações Não, finais. quero só agradecer a oportunidade, né, para quem está ouvindo aí. A gente está aqui como candidato a senador. Talvez eu tenha toda a humildade de falar isso. Talvez, eu falo até a analogia do alface, sabe? Eu não acho ideal comer alface todo dia, não, mas faz bem. Então, talvez tem algumas pessoas aqui que não acham que eu sou o candidato ideal. Mas ter um candidato senador para Divinópolis e a região faz bem. Então, assim, o que eu peço humildemente aí é para as pessoas darem esse voto de confiança em mim, para me continuar dando sequência no meu trabalho. E peguem, aqui foi mais a questão de crítica, né? É. E a quantidade de coisa boa que eu já fiz. Não, mas O problema assim, do ser o humano é espaço isso. aberto. Parece que eles não veem as coisas boas que a gente faz, não, sabe? Essa quantidade de coisa que está sendo soltada e calçada em bairros aí, foi recurso que eu trouxe. Quem trouxe dignidade para esses bairros foi eu. Através de quando eu era vereador, escancarando esses bairros, igual Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, São Geraldo. Vai lá no São Geraldo, tá sem calçada, há 40 anos não tinha calçamento lá. Vai lá. Inclusive, Entendeu? ajudar na recuperação de verbas, de emendas que já tinham sido perdidas. Isso. Vocês Ó, conseguiram o próprio hospital, recuperar. agora a gente conseguiu um recurso para poder terminar o hospital, É. foi briga minha. Coisa O boa projeto da que fala. taxa de licenciamento, então assim, tá parecendo que eu sou um monstro aqui para algumas pessoas, né? E as partes boas que a gente faz, entendeu? E não que eu estou me glorificando, estou até prestando conta aqui. Sou um cara que devolve dinheiro todo mês. Durante agora, 4 anos agora que vai fazer, eu devolvi mais de 4 milhões de reais, usando o necessário e meu salário. Abri mão de um monte de coisa. Doei auxílio meu para poder fazer castromóvel aqui, para fazer castração de cachorro. Então, assim, eu tenho muita coisa boa aí. Sou um dos deputados que mais fez projetos dentro da Assembleia durante esses 4 anos, foi eu. Aos adversários, a sua mensagem. Não, eu desejo boa sorte para eles. Jamais vou desejar alguma coisa. Eu não tenho que falar deles, tenho que falar de mim. Se eu começar a falar deles é porque eu estou ruim, eu estou desesperado.